Churrascaria Garfo e Bombacha. Oito horas e 23 minutos, voltamos para a segunda parte da nossa entrevista com o pré-candidato a deputado estadual Constantino Orsolim, junto com o seu assessor, né, o seu coordenador de campanha, Roberto Mauro Gruc, também vereador de Canela, o popular Roberto Danani, né? Eu sou cabelinho, não adianta, né, professor? O senhor me chama de Márcio, eu sei, pela sua educação, pelo seu trato como professor, mas é o cabelinho, assim como é o Danani. Não adianta, né? É o Danani, não adianta. É o Danani. Professor, vamos adiantar algumas pautas aí. O senhor queria falar um pouquinho de saúde, né? E Canela, por exemplo, tem uma realidade muito complicada na saúde nos últimos anos. Com a chegada de muita gente, como a gente falou, né? De uma cidade como Canela, como tanto Canela quanto Gramado, cidades que são aprazíveis para morar, acabamos sendo uma chegada de muita gente pra cá, e com isso a saúde, que já era difícil, e o vereador Roberto sempre fala nos seus espaços na tribuna da Câmara da dificuldade que é lidar com a saúde no município, né? A quarta coordenadoria, quarta ou quinta? Quinta, né? Eu sempre confundo a quarta e a quinta. Tem muitas demandas pra cá que não consegue atingir. Como fazer, enquanto um pré-candidato, para melhorar isso, porque Canela, Gramado e toda a região precisam de muitos recursos e de infraestrutura, e não é fácil, né? O problema do cabelinho da saúde, que aliás queria agradecer esse café maravilhoso que o Cristiano fez, tá gostoso. A tia Marlene, que tá de folga hoje, vai ficar braba com isso. Tá? Mas é muito bom o café. Muito bom. O problema da saúde, ele não é muito do município. O município tem um limite muito grande. O limite que eu digo, por exemplo, o médico, você é obrigado a ter o pediatra, o clínico geral, o ginecologista. É isso que a lei te manda. Você precisa ter 175 tipos de remédios. Agora, o grande problema da saúde que os municípios enfrentam, eu posso falar disso. Porque um cara que recuperou o Hospital de Canela, pagou só, numa época, 12 milhões de dívida que ele tinha. Depois renegociamos toda a dívida. E tornamos o hospital possível de receber recurso direto, porque antes não tinha como, porque devia para todo mundo. O grande problema está na média e alta complexidade, aonde entra fundamentalmente o trabalho do Estado e da União. Por exemplo, você pega o hospital. Em 2009 ou 2010, com o secretário da Saúde do Estado, Ciro Simone, nós conseguimos para o Hospital de Canela um recurso extra mensal de R$211 mil, que você utilizava para pagar a luz, pagar a água, para manter o hospital. Naquele tempo, R$211 mil era muito dinheiro. Hoje não deve chegar a 150 mil. O que é 150 mil hoje por um hospital? Então o Estado tem que assumir, a União tem que assumir a responsabilidade. Primeiro, se a cidade tem um hospital, já é uma maravilha. Então que ajude a manter os hospitais. Porque quem chega no hospital, não chega lá para dizer bom dia, eu estou bem de saúde. Quem chega no hospital porque está ruim. E a doença é tão desgraçada que ela não sai do corpo da gente. Se a gente disser assim, doença, eu só vou ter médico daqui a 8 dias, ela volta daqui a 8 dias. Ela não volta. Então é preciso que o Estado tenha a responsabilidade social e a União de ajudar a manter os hospitais. Senão não existe recurso suficiente para manter a saúde dos municípios. Eu gastava sempre em torno de 3 milhões de reais por mês para manter o hospital. Evidentemente que eu nunca achava que aquilo era um gasto, porque era investimento nas pessoas. Que todo mundo que vai para o hospital quer sair com saúde. Às vezes sai morto, né? Mas pode acontecer. Mas todo mundo vai lá com o objetivo de sair melhor do que entrou. Segunda coisa, é uma vergonha. E eu digo assim, não é mágoa, mas assim com um ressentimento muito grande. Eu tive que, no meu tempo de prefeito, mandar paciente de Canela dentro de uma ambulância para Erechim. Cara, são 9 horas de viagem. Você chega lá quase morto. É inadmissível esse tipo de tratamento. Uma grande amiga minha, essa semana, foi mandada para Sananduva. Longe também. Não achava leito aqui por perto. Mas quando é que o Estado vai se dar conta da função que é a obrigação dele? A média e alta complexidade não é a função do município. O município é a base.
Se você vai olhar, olha quanto que os municípios gastam. Dificilmente o município gasta menos que 20% a 25% do seu orçamento anual para a saúde. E não atende por quê? Porque acha que o problema é do município. Não. Quando você precisa de um leito especial, não é o município, é do problema do Estado e da União. Então, precisa também ter uma voz muito forte lá que diga assim, não, isso aqui está errado. É preciso criar assim, hospitais de referência muito mais próximos, mas com todas as referências. Quando veio aquela proposta do hospital novo aqui de Canela, esse particular de convênios, eu fui o primeiro a fazer todo o estudo e trazer toda uma equipe da prefeitura para aprovar o quanto antes o projeto, porque eu imagino que futuramente a própria prefeitura possa fazer um convênio com esse hospital. Porque esse hospital vai ter todas as especialidades. Então imagina, em vez de você levar para Caxias, para Porto Alegre, para Sananduva ou para Erechim, você passa a levar aqui. Agora, é preciso que a gente avance muito nisso aí. Então, sabe, é uma pena que aquilo que fundamentalmente o poder público devia ser muito forte, que é na saúde, e na educação e na segurança, que são 3 coisas, na verdade, básicas, a gente deixa muito a desejar. E tem coisa, me desculpe, mas não é problema de município. A saúde hoje, é lógico que também tem problema de município, evidentemente. Sim. O mau atendimento, a carência de algum profissional, tudo bem. Mas o grande problema que nós enfrentamos, olha a hemodiálise, temos que mandar para Taquara. Isso é uma das mais críticas que se tem hoje, né? Taquara é pertinho. Não, vai falar para quem faz hemodiálise. E é 3 vezes por semana. Exatamente. 3 vezes por semana. Então é preciso, por exemplo, por isso que nós queríamos fazer o novo hospital de Canela. Lá exatamente tem hemodiálise, tem UTI, tem outras especialidades exatamente para favorecer. Professor, vamos adiante, porque a gente tem tempo aqui, né? A tua grande bandeira de vida, né, é a educação. É a minha paixão. É a tua paixão, não adianta a gente não falar com Constantino Orsolim e não se falar em educação. Tua grande bandeira dos teus últimos mandatos foi tempo integral, né? Um grande case de Canela. É verdade. O que fazer pela educação? Apesar de tudo, acho que a gente ainda tem déficit de estrutura aqui, e eu cito muito o caso de escolas profissionalizantes do 2º grau, essa galera que hoje não pensa tanto em faculdade, né, mas quer sair com uma profissão, ainda mais em serviços, que a nossa região é tão pujante. O que tu pensa para a educação nesse caso? Olha, que aí é um problema estadual, né? 2º grau é um problema estadual, né? E também, o Estado tem um defeito muito grande. Eu me lembro da Escola Neuza Maria Pacheco. A Escola Neuza Maria Pacheco foi considerada a melhor escola pública do país. Ganhou esse título. Em mérito ao grande trabalho que os pais daquela escola, que os alunos daquela escola, que os professores daquela escola, a direção daquela escola fizeram nesse período. Se a gente conseguiu construir a melhor escola pública do país, de um bairro que, quando eu entrei lá, era de pobreza absoluta, por que o Estado, que tem um poder muito maior, não pode fazer uma revolução educacional? Olha, o Estado do Rio Grande do Sul já foi referência nacional na educação. No tempo em que não se tinha praticamente escolas decentes, não se tinha. Merenda era um absurdo, porque quase não se tinha. Quando se tinha, vinha pronta. Era umas lavagens, como a gente dizia lá na escola, que as crianças não conseguiam comer, de tão diferente que era do seu hábito diário, né? Você não tinha material didático. E naquele tempo os professores não tinham 1/3 de hora de atividade. Era para preparar a aula, corrigir as provas, e etc, etc. Muito bem, agora eu te pergunto, se naquele tempo, com todas essas dificuldades, a gente era a melhor educação do país, por que hoje que avançamos muito em infraestrutura, se avançou, até tem um uniforme hoje, né? Os alunos têm um uniforme. Que bom, né? Isso é bom. Mas por que a educação foi piorando cada vez mais? Porque não se trabalhou o que é essencial na educação, que é o professor. O professor é a alma, é a estrutura básica de uma escola. Assim como na saúde. Eu sempre dizia para os meus secretários de saúde, trabalhem os médicos, convivam com os médicos, porque é evidente que o trabalho da enfermeira é extraordinário, do técnico de enfermagem é excelente,
Mas se você não trabalhar a peça básica da saúde, que é o médico, e se você não trabalhar a peça básica da educação, que é o professor, e ao mesmo tempo se dar conta que o município tem a responsabilidade até o 9º ano. O ensino médio é responsabilidade do Estado, que, aliás, já transferiu um monte de escola para os municípios. Então, quando é que o Estado vai fazer a parte fundamental dele, que é do ensino médio, que é o ensino profissionalizante? Que é necessário. Por que a região aqui não pode ter uma escola técnica de referência com as mais diversas áreas de atuação? Porque se gasta muito, mas é que se você gastar em educação, você não gasta. Você investe. E economiza você depois. Prepara. Márcio, fosse o tempo em que lá a maioria era da colônia. Aí o pai e a mãe ensinavam o menino e a menina a serem colonos. O homem veio quase todo para a cidade. Hoje apenas 17% está no interior. E na cidade o pai não tem mais tempo de ensinar uma profissão para o filho. Muitas vezes, a maioria das vezes, porque não tem essa profissão, então não tem como ensinar. Aí que entra o poder público. O poder público tem que sanar as dificuldades. Mas é tão simples. Agora você precisa priorizar. É lógico que quando você começa a investir, quando nós começamos com a educação integral, que é a minha paixão, a escola que modifica uma sociedade, a escola de tempo integral. Agora, a escola de tempo integral, ela tem que ser revolucionária, ela tem que ser inovadora. Ela tem que estar toda hora, permanentemente em avaliação, para não virar uma creche. O que é a creche? É um lugar onde você coloca as crianças, cuida e era são isso. Bem cuidadas, né? Tem o seu soninho, Sim. Acorda, brinca, etc. Cuida da rotina. Exatamente. E a escola de tempo integral não pode ser isso. A escola de tempo integral ela tem que estar sempre se inovando, sempre buscando novas lutas, sempre criando algo de novo. Por isso que a cultura é importante numa escola de tempo integral. A dança, o teatro, a música, né? Por isso que o esporte é fundamental em tempo integral. Muito. E sem querer, querendo, né, você acaba formando a personalidade dessas crianças. Eu venho de uma escola chamada Neuza Maria Pacheco, que as grandes lideranças de Canela todas vieram de lá. Mas por quê? Porque você tinha um trabalho e constantemente inovação. Então eu sou apaixonado por isso. Que nem eu disse, a saúde, a média e alta complexidade tem que ser a grande luta, porque a nossa grande defasagem está nisso, e os hospitais. Evidentemente que a educação, a escola de tempo integral, eu luto, e o Estado, como eu estava dizendo no começo, acabei me esquecendo, ele tinha uma mania naquele tempo que se você estava aqui em cima e a outra aqui embaixo, eles tentavam te diminuir e não fazer com que aquela aqui de baixo subisse na tua altura. Então quando o Estado pensa em baixar quem está bem e não subir quem está mal, pensa errado. Eu acho que chega de muita conversa. Eu dizia para os meus secretários da saúde, dizia assim, se a saúde resolvesse tantos problemas quanto faz de reuniões, era uma beleza. Porque duvido que tenha uma secretaria no Estado que tenha tanta reunião. E tudo com ato, tudo assim, mas não resolve o problema. Nada. O problema é você recebe doentes e você tem que devolvê-lo bons. Isso. Como é que você consegue isso? Primeiro ter um bom atendimento e assim por diante, né? Mas ainda dentro da educação e da questão do funcionamento público... Vamos rápido, porque eu tenho 5 minutinhos para te fazer 2 perguntas ainda, tá? Então, é rapidinho. Tá. O IP eu vou pegar de frente, porque é um escândalo. Hoje é um escândalo. Minha mãe é professora aposentada, eu sei do que tu tá falando. Um escândalo. Tá? E os professores aposentados, nós estamos formando um novo cadastro único do governo federal, que são os professores aposentados do Rio Grande do Sul. E, terminantemente, aqui para nossa região, antipedágio. Por que então o governo do estado não põe assim, não, olha, o IPVA é para manter as estradas. A CID, que é aquela taxa, é para manter as estradas. Então vamos diminuir esse valor. Vamos baixar, então. Aí eu concordo em ter pedágio. Mas você não baixa nem IPVA, nem CID, e você quer ainda botar mais um custo. Para uma região que, quando deu a Covid, o primeiro a parar e o último a recomeçar, quando veio a enchente, o primeiro a parar, o último a recomeçar, tá na hora da gente respirar um pouco, né? Perfeito. Eu tenho duas, a gente conversou sobre vários conteúdos programáticos da tua pré-campanha, mas eu preciso te fazer 2 perguntas. A primeira, tá? Sabe que a gente pergunta aqui, o Cabelinho pergunta, tá? A primeira, professor Constantino, pré-candidato. A região tá há muito tempo sem um deputado estadual lá.
na Assembleia. Tu te elegendo, tu vai ficar os 4 anos? Porque é uma pergunta que as pessoas se fazem, afinal... Mas eu digo assim, a minha candidatura agora, pré-candidatura, é para deputado. Não é para prefeito. Prefeito tem 28. E o mundo dá muitas voltas, muita água. Mas tu te elegendo, tu te garante 4 anos ou tu vai refletir? Eu não pensei nisso. Não pensou nisso? Não pensei nisso porque a minha preocupação agora é me eleger deputado estadual. Perfeito. Isso é o mais importante. Né? Agora, que eu tenho uma paixão muito grande por Canela. Porque, olha, Cabelo, eu vou te dizer uma coisa. Que povo bom Canela tem. É um povo maravilhoso. Eu sei que como prefeito a gente fazia campanhas. O povo vem com tudo. É um povo extremamente participativo. Mas isso é um problema para mais à frente. Agora vamos pensar em focar ganhar na pré-campanha. Sim, porque senão você mistura os assuntos, aí não dá, né? Tá bom. E a última, eu não tenho como não fazer essa pergunta, principalmente porque a gente tá no momento atual. E uma frase tua lá atrás repercutiu de novo, porque essa semana se falou muito em complexo de vira-lata. E eu queria que tu explicasse, porque eu sei que foi tirado de contexto uma frase, uma expressão que tu usaste um tempo atrás, que é a tigrada de canela. Eu gostaria muito que tu explicasse o contexto e o porquê da frase, porque é uma frase usada, digamos assim, fora dos microfones, né, ex-prefeito, professor? Eu vou dizer uma coisa, quem me fez essa pergunta foi o Cláudio Scherer, não tem problema, do Jornal de Integração, né? Exatamente. E nós estávamos discutindo sobre aqueles políticos malandros, espertos, que se aproveitam de situações. E aí eu lembrei a ele que o meu falecido avô me disse uma vez que a gente tinha que ter cuidado com o tigre. Porque ele disse assim, o leão é o animal mais forte da selva, o leopardo que mais corre. Diz, o tigre, como ele cansa muito para ir para cima da presa, ele se esconde, ele se vê a presa lá e ele imita a presa para chamar. Então eu quis dizer naquela oportunidade que tinha gente em Canela que se aproveitava das situações só vendo onde é que ele podia abocanhar uma coisa melhor para si. E que para mim não me interessava esse tipo de gente. Para mim interessava aquele que põe a mão na massa, aquele que trabalha. Agora isso aí também as pessoas fazem muito. Não, muito que eu quis te dar uma oportunidade, né, para explicar, porque é uma frase que te imputam hoje. Agora, né, eu gosto de ser tigre, imputam, né? O tigre é valente, é determinado, ele é esperto, né? Agora, que bom que se a gente usar essa esperteza pro lado do bem. Isso é muito bom. Claro. Quando você é esperto no sentido de buscar soluções, como nem a gente está discutindo aqui. Eu não vou brincar de coisa séria. Quando eu digo que eu vou lutar pela média e alta complexidade dentro da saúde, é porque eu vou lutar mesmo. E as pessoas sabem disso. As pessoas confiam em mim. Sabem que eu... Quando eu digo que eu vou lutar pela escola de tempo integral, é porque eu acredito que a escola de tempo integral faz a mudança profunda de uma sociedade. Olha os países desenvolvidos, todos eles têm escola de tempo integral. Por isso que se desenvolveram. Porque o poder público assumiu a responsabilidade de financiar essa educação. Porque é investimento, não é gasto, né? Quando eu digo que vou brigar pelo turismo, o pessoal pode ter certeza que, aliás, eu sempre votei no candidato da região. Votei no Druno de Gramado, votei no Velhinho Pinto, votei no Gilberto César. Eu fiz até vídeo pro Gilberto César. Tu vais conversar com esses que tu votaste para pedir apoio deles também? Se tiver tempo, né? Porque, sabe, a campanha é muito curta, ela é de 45 dias. É muita gravação, é muito isso, muito aquilo, você tem que visitar outros municípios. Mas se tiver oportunidade, tem. Eu acho que a obrigação também é deles também me apoiar, né? Com certeza. Até porque hoje nós temos hoje candidato a governador e o vice, que é do partido do prefeito de Canela. Então eu acho também, eu no tempo em que o Eduardo Leite era do partido do prefeito atual e o Gabriel era o meu vice, eu fiz vídeo pedindo voto para o Eduardo Leite. Porque eu sempre lutei que o partido tem que ter candidato a presidente, a governador, a senador. Senão não tem sentido você ter um partido e não ter candidato. Dessa vez o MDB tem candidato a governador, tem candidato a presidente, infelizmente não tem. Ontem parece que decidiram que é para neutro. Ficar neutro. Mas como é que você fica neutro numa eleição? Então. Quer dizer, é complicado, né? Quer dizer, agora nós temos um candidato a senador que é o Germano Rigoto e tenho eu como pré-candidato a deputado estadual e o meu pré-candidato federal que é o Alceu Moreira. Professor, quero agradecer
a tua visita aqui, sempre um prazer te receber. Tu não foge de perguntas. Não, e tu não, sabe não. que eu pergunto, né? Não. A gente tá aqui pra isso. Mas que bom quando tem do outro lado alguém que é inteligente, que faz perguntas inteligentes, desafia a gente, Muito né? obrigado. Também agradecer ao vereador, que vai voltar aqui como vereador, já me botou na obriga aqui no início, querido Roberto Mauro Gruc, Roberto Danani, que sabe que eu já critiquei ele, mas sabe que eu nunca fui pro lado pessoal e sempre é muito educado comigo, e eu te agradeço isso e te desejo sorte nessa missão de coordenador também. Amém, obrigado a ti, Cabelinho, obrigado à comunidade de Canela, e quero fazer um pedido para a comunidade aqui da região de Canela, Gramado, São Francisco e arredores, para que nos ajude nessa caminhada. A gente precisa muito da ajuda da população, a gente precisa da ajuda do Cabelinho, do Cristiano, de todos nós puxar essa corda para um lado só, porque a gente entende que o crescimento para nós atingir mais na nossa região, a gente precisa desse abraço. Obrigado, Obrigado. querido. E para terminar, dizer obrigado. assim, convoca assim, o pessoal de Gramado, São Francisco, Nova Petrópolis, que é a nossa grande referência, Três Coroas e Igrejinha, para a gente ir junto nessa caminhada. Que podem ter certeza, o povo dessas cidades aí, que vai ter um brigador lá na Assembleia Legislativa, caso chegue lá. Porque eu sou um homem muito determinado, eu confio nas pessoas, mas eu sou determinado, eu não desisto nunca. Um dia o Germão Rigoto me disse assim, bah, eu te dava muitas vezes as coisas de tão persistente que você era. Eu admirava muito a tua persistência, então confie na gente que a gente vai chegar lá. Professor, sucesso, boa sorte no sábado e desde já aí a gente está à disposição também para futuras conversas. Muito obrigado. A gente vai pro intervalo, na sequência tem mais Grande Jornal Regional aqui na 88.5.